Brasil nesse final de semana, em todo final de semana. E a gente atingiu 1 milhão de contaminados, infelizmente, e mais de 50 mil mortos. E eu me lembro de uma frase do presidente da República, que eu não me esqueço, não. E tudo que a gente está passando, nós devemos muito a ele. Ele foi o grande responsável por a gente estar vivendo essa angústia que está vivendo hoje. Ele brincou com o vírus, né? Ele fez desdém do vírus, se preocupou com a questão da economia, que era em relação à eleição dele, e saiu com essa pérola, dizendo que o Covid-19, o coronavírus, era uma gripezinha, e que ele tinha um porte atlético, e que com certeza não aconteceria nada com ele, porque a vida dele, o porte atlético dele, ele não ia ter nada e não ia ter medo de uma gripezinha. Presidente, o senhor tem razão, eu tenho que confessar que o senhor tem razão. Para ele, né, pessoal? Para ele, ela foi uma gripezinha. Mas para 50 mil brasileiros, foi a morte. Foi a morte. E isso não dá para deixar para lá. Porque enquanto angustiado, vários governadores sérios desse país e prefeitos sérios desse país lutavam para que o povo ficasse na rua, ele lutava todo dia, de manhã, de tarde, de noite, dando entrevista e brigando, e saindo, e entrando em padaria, e desrespeitando, e mostrando. E se ele não era para respeitar, se ele não respeitava, por que é que o povo brasileiro tinha que respeitar? Ele tem seguidores. E os seguidores foram para a rua desafiar o isolamento. A gente sofreu aqui em Fortaleza. E a gente era para ter saído muito antes disso. Era melhor ficar 1 mês dentro de casa trancado do que passar 3, como nós estamos. Sem saber se volta. Mas ele é o dono do mundo, né? A arrogância dele, a prepotência e esse espírito ditatorial não aceita nada. Nem o que está acontecendo no resto do planeta valeria para cá. Valeria para cá. Nada. O remédio tinha que ser o dele. A cloroquina, a porcaria da cloroquina, que o Trump fez não sei quantos milhões, não tem o que fazer com ela, inventou de doar para o Brasil. Sabe por quê? Porque lá nos Estados Unidos foi proibido o uso da cloroquina. O risco de morte que dá usando a cloroquina. E aqui no Brasil ele mandou fazer milhões. E está sendo investigado pelo Ministério Público. Porque tem um superfaturamento de 5% acima do valor normal do preço para fabricar a tal cloroquina. E o Exército Brasileiro agora está sendo investigado pelo Ministério Público. E foi quem fez esse processo. Até o Exército Brasileiro agora está sendo atingido pelo Bolsonaro. A Regina Duarte se acabou, que é a namoradora do Brasil. O Ministério Público Federal hoje tem a desconfiança do povo, não tem mais o respeito, é com seu Aras. A Polícia Federal, que era o algo que a gente confiava mais, ninguém confia mais. Agora, o Exército Brasileiro está sendo desmoralizado pelo Bolsonaro com a história da cloroquina. Sobrou nada. Para completar, tem a história desse Queiroz, tem a história desse advogado, desse Queiroz, esconde o cara e diz e não escondeu, e o cara tá na casa dele, ele disse que não foi ele que botou lá. Eu acho que o cara entrou pelo céu, um espírito deve ter sido. Né? E para completar, tem aí a discussão do envolvimento do senhor Bolsonaro com milícia, né? Com aquele cidadão que foi morto na Bahia, envolvido com esse Queiroz, e estão com medo que tudo isso saia agora, porque o Queiroz não tem nada de assessor do Flávio Bolsonaro. O Queiroz foi a vida toda assessor do Bolsonaro, não do Flávio. E o Brasil, enquanto isso, sangra, literalmente sangra. Não era para ter morrido 50 mil pessoas? Não era, se a gente tivesse quem conduzisse a gente nesse barco. O barco não tinha capitão. Né? Não era para ter. Mas, infelizmente, aconteceu. E eu espero que esse cidadão tenha o mesmo espírito público de resolver isso. Resolva isso, homem. Saia do meio, deixa o seu vice assumir. Para que a gente possa organizar o país, ter a confiança lá fora e salvar o resto da população. Porque aqui em Fortaleza está melhorando, mas o resto do Brasil está se acabando aí. Dê uma demonstração de carinho a um povo que já teve carinho por você e você destruiu esse país. É o recado que eu mando para o capitão presidente. Né?
respeite a vida dos brasileiros.